Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Beabá Cristão. Meu nome é Giovana, quanto tempo? E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre o quão suficiente Jesus é. Você já parou para pensar nisso? Roda a vinheta. Então, pensando nesse assunto, eu separei o capítulo 6 do livro de João para compartilhar com vocês hoje, a partir do versículo 26, que diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Então aqui, gente, no capítulo 6, a partir do verso 26 e 27, Jesus está dizendo para a multidão que a multidão só estava com ele, só estava acompanhando ele, porque naquele momento Jesus os alimentava. E não era o alimento espiritual, o alimento para a alma, para o espírito daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas só estavam verdadeiramente interessadas com o alimento carnal que Jesus proporcionava para eles. Então, Jesus nunca despedia a multidão sem alimentá-los a comida terrena mesmo, sem dar de comer ao povo. E aí Jesus faz esse alerta para eles, que eles só estavam com ele ali porque Jesus deu comida. Eles ainda não haviam entendido o real significado da presença de Jesus no meio deles. E muitas vezes nós também estamos nessa situação. Nós estamos muito preocupados com as nossas necessidades humanas e nós nos esquecemos da real suficiência de Jesus nas nossas vidas. Ele não existe, ele não veio à Terra apenas para suprir essas necessidades carnais humanas, mas ele veio para suprir a necessidade da nossa alma, do nosso espírito e principalmente nos salvar. Então, Jesus é o suficiente. E aí, eu queria chamar a atenção para um texto bíblico que eu gosto muito. No primeiro vídeo que a gente gravou pro canal, eu falei sobre Mateus capítulo 6. E esses versículos, eles estão justamente lá, em Mateus capítulo 6, que é a partir do verso 33, que diz assim: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Quando nós estamos aflitos em nós mesmos e não reconhecemos o quão suficiente Jesus é para nós ficamos nessa situação de ansiedade. Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre as nossas inquietações, medos, preocupações, que estão todos vinculados à nossa falta de fé e esperança de que Jesus é sim o suficiente. Então, não se preocupe, Deus sabe das coisas que você precisa. Jesus sabe, ele diz aqui nesse texto de Mateus que ele sabe. Então basta cada dia o seu próprio mal. Lembre-se disso, grave essa palavra no seu coração para que você pare de sofrer com o dia de amanhã. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas tenta gravar isso no seu coração para que você não venha esquecer que Jesus é o suficiente e ele sabe das suas necessidades. Agora, voltando para o capítulo 6 do livro de João, eu queria que vocês fossem comigo lá no versículo 35, que diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus é o pão da vida. Mas como eu disse, nós temos a tendência humana a querer controlar as coisas. E muitas vezes nós não prestamos atenção no quão nós colocamos Jesus num segundo plano. E não depositamos nele a nossa verdadeira confiança. Nós cremos em muitas coisas, nós nos perdemos em muitas coisas e esquecemos que Jesus deve ser o foco. E ele continua sendo o suficiente para mim e para você. Vocês entenderam que Jesus, ele supre as nossas necessidades carnais? Sim, mas ele quer principalmente suprir a nossa necessidade emocional, a nossa necessidade espiritual. E ele quer principalmente salvar a mim e a você. Então ele é o suficiente.
você nunca encontrará amor tão grande quanto o de Deus pela humanidade, que fez com que ele entregasse o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isso, eu queria deixar para vocês 3 pontos que eu acho fundamental para que nós possamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Primeiro lugar, ninguém nunca vai te amar como Deus amou. Você acredita nisso? Pois é, ninguém nunca vai ter amor tão grande por você. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 4, versículo 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque temos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, então Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a humanidade primeiro. Ele amou a mim e a você primeiro. Não se esqueça disso. Esse amor você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, Jesus é o suficiente para preencher toda a falta de amor que porventura você possa ter aí no seu coração, às vezes por feridas, por pessoas que te machucaram. Jesus é o suficiente para curar essas feridas, e a palavra de Deus nos assegura que Ele nos ama e nos amou primeiro. Antes que nós pudéssemos pensar em aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, Ele já nos amou. Em segundo lugar, eu queria falar sobre uma pessoa que é assim, um exemplo maravilhoso dentro da Bíblia, que é Jó. Eu não sei se todo mundo que tiver acesso a esse vídeo sabe a história de Jó, mas em resumo, Jó, ele passou por diversas provações na vida dele. E ele permaneceu fiel a Deus, e Deus fiel a ele. Eu separei um versículo que é muito bom, que Jó declara com a boca dele, dizendo o seguinte. Esse texto está em Jó 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Isso é Jó, declarando com a boca dele que Deus pode todas as coisas. Deus não mudou, Ele continua podendo todas as coisas. Nós é quem não temos fé o suficiente para entender que Deus, o seu amor e Jesus Cristo é o suficiente para as nossas vidas. E em terceiro lugar, eu queria falar sobre um assunto que é muito genérico, de certa forma, porque eu não sei o que você passa, você também não sabe o que eu passo, mas a palavra que Jesus liberou, ela é para mim e para você. Então eu queria compartilhar com você mais um texto, que também está no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. Eu gostaria muito que você meditasse nessa palavra e guardasse ela no seu coração. Ela já me ajudou em dias muito difíceis da minha vida. E todas as vezes que eu penso em esquecer que Jesus é o suficiente para mim, eu me lembro desse texto. Eu acredito que o Espírito Santo me lembre desse texto. Assim como eu quero compartilhar isso para você, para que nos seus dias difíceis você se lembre desse texto. E não se esqueça que Jesus continua sendo suficiente nos dias bons e nos dias ruins. Vamos ler? João 16, versículo 33. Eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Animem-se, Jesus venceu o mundo, e a promessa que Ele nos faz é que nós também venceremos, quando reconhecemos que Ele é o suficiente, o nosso único e suficiente Salvador, e que Ele ama a mim e a você de uma forma super abundante. E que Ele quer que você reconheça a suficiência dEle, para que Ele possa demonstrar cada dia mais o poder dEle na sua vida. Creia nessa palavra e tenha bom ânimo para vencer os dias difíceis. Não se esqueça, Jesus continua sendo suficiente. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que de alguma forma essa palavra tenha tocado o seu coração. O Beabá é de fato um canal para ensinar sobre os novos assuntos, mas eu acredito que essa palavra é muito mais de um conforto, de um consolo, ainda mais pela situação que nós temos passado. E que a gente pare de se frustrar, porque nós mesmos
Muitas vezes nos esquecemos de Jesus. Ele não se esquece de nós, mas nós nos esquecemos dele e nos colocamos em situações muito difíceis de serem solucionadas sozinhos. Então lembre-se hoje que Jesus é o suficiente. Ele só espera que você tenha a atitude de crer nele e para que ele possa manifestar aquilo que ele tem para sua vida. E a promessa é para todos. Então creia que Jesus é o suficiente. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal e fica com a gente. Já ia me esquecendo. Gente, eu não sei se vocês repararam no decorrer do vídeo, essa Bíblia linda. Aqui o canal, a gente... Eu tenho que fazer uma baita edição. Dá nada. Olha que linda, gente. Espero que esteja focando. Essa Bíblia, tanto essa aqui, ela é da loja do Luciano e da Bárbara, que são os outros 2 integrantes do canal. Tanto essa quanto essa capa são lindas. E lá na página deles tem outras Bíblias maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Todas na versão NVT, que é uma versão mais atualizada, muito boa para estudo, para quem gosta de ler a Bíblia. Eu super recomendo. Então a gente vai deixar aqui na base de informações. O Instagram é o Doulos. Então acessa lá o @, a gente vai deixar o link, não esqueça. Então, ative as notificações, entra na página, segue a gente no Instagram e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Não pode cortar, não vou nem... Eu falo então. Aí pode cortar essa parte, tá louco? Ah, essa parte ele pode cortar. Parem, não quero ler essa parte. E Lu pode cortar tudo isso aqui. Leal me fisca duas. Nossa, que horror. Vou voltar. Nossa, vai ter que fazer muito forte. Tem que ser os dias difíceis. Você que gostou do vídeo, não, vou falar assim. Estamos com... se inscreva no canal e fica com a gente. Não, deixa as notificações aí e agora eu vou fazer uma mentira. Ai, meu Deus. Ai, que coisa! Ai, Luciano vai morrer de rir na minha cara. Eu vou dar um tempo pra ele. Tiriri, tcharará. Ter acesso a essas Bíblias, tem outras capas lindas. Nossa, é do